Amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com alegria, com muita paz em Jesus, que estamos aqui mais uma vez transmitindo através desse vídeo a nossa mensagem para a igreja, a nossa mensagem para os irmãos, clamando a Deus que tão logo, passe essa pandemia, possamos estar juntos, congregando e fortalecendo uns aos outros, irmãos. Então eu trago hoje a mensagem, numa semana em que tivemos algumas notícias estarrecedoras, irmãos, complicadas, envolvendo pessoas que deveriam estar contribuindo para o reino de Deus através da mensagem do Evangelho, por conhecerem a palavra, E ao contrário, cada vez mais misturando as coisas do reino de Deus com as coisas desse mundo. Eu falo aí das notícias do pastor Everaldo, envolvido, lá com os problemas do Rio de Janeiro, e a deputada e também pastora Flor de Lis, envolvida aí em homicídio, Questões que nos levam a refletir muito, muito sobre o reino de Deus e como o inimigo, o maligno age, inclusive dentro das igrejas, age nas pessoas que poderiam estar levando a palavra, mas acabam sucumbindo aí aos desejos da carne, Muito complexo, muito complicado. E com base nesses acontecimentos, e face a esses fatos tristes noticiados, é que nós escolhemos uma passagem do Evangelho logo no início do ministério de Jesus Cristo, em que ele nos ensina 2 pontos fundamentais para a vida de todo cristão: oração e obediência. Então eu convido os irmãos a abrirem o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vou ler dos versículos 42 ao versículo 44. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 42 a 44. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados irmãos, por que eu escolhi essa passagem do Evangelho para trazer aos irmãos? É uma passagem curta, mas que ela nos traz importantes ensinamentos através do nosso Mestre Jesus. Nos mostra como Jesus era obediente, humilde, dependente de Deus, mesmo ele sendo Deus encarnado. Isso é um mistério para muitos na teologia que estudam essa dedicação de Jesus à oração, Ele sendo Deus encarnado, poderoso, como nós já tivemos inúmeras oportunidades de falar aqui dos milagres, dos sinais de Jesus, e todos nós sabemos, mas mesmo assim ele era um servo humilde de Deus. E essa humildade é que me motivou a trazer essa palavra hoje,
onde a gente vê justamente os servos, os ditos servos de Deus de hoje, não sendo humildes e se curvando ao poder, se curvando à busca de glória humana, mundana. Totalmente ao contrário do que Jesus fazia. E esse texto curto e simples nos mostra muito, muito bem isso. Então vamos iniciar falando assim, dentro do contexto de quando essa passagem, né, foi escrita aqui no Evangelho. Nós estamos falando do início ainda do ministério de Jesus, logo depois, né, daquelas passagens onde ele é batizado e tentado no deserto, e ele inicia o ministério dele. Ele vai a Nazaré, né, a terra dele, a vila dele, lá ele é rejeitado, e de lá ele segue para Cafarnaum. Tudo isso no início do ministério dele. Ali em Cafarnaum, onde Jesus monta ali, vamos dizer assim, a sua base, ele pratica alguns milagres de cura e de expulsão de demônios, né? Logo aqui no capítulo 4, o capítulo de Lucas, onde que nós temos essa passagem que eu escolhi, tem a cura do endemoniado em Cafarnaum, depois vem na sequência a cura da sogra de Pedro, e logo depois vem muitas outras curas. Então, já no início do ministério de Jesus, com todas essas curas e expulsão de demônios, já se formava ali uma multidão atrás de Jesus, porque a notícia de cura, principalmente a cura, né? As pessoas querendo serem curadas dos seus males, das suas enfermidades, já sabendo que Jesus estava ali em Cafarnaum fazendo todos esses milagres, já se formava uma multidão. Então, nessa passagem que eu escolhi, o início dela já mostra bem isso, quando diz assim, ó, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Bom, então aqui, antes de eu falar da questão das multidões, vamos falar do início da passagem. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. O Evangelho de Marcos complementa essa frase falando que foi ao lugar deserto orar. E nós sabemos que Jesus, quando ele se afastava das multidões, quando se afastava das pessoas, era para orar. Nós temos, além dessa aqui, tem duas passagens muito conhecidas na Bíblia, de quando Jesus se retira para orar, no meio do ministério dele, quando ele sobe ao monte para orar, e os discípulos vão, né, atravessando o lago ali na região de Cafarnaum, e vem a tempestade, e Jesus anda sobre as águas. E no Getsêmani, antes da Via Crucis, ele também ora muito. Então, esse início dessa passagem nos mostra a importância da oração, meus irmãos. Quando ele inicia falando assim, sendo o dia, que significa madrugada, que é o início do dia mesmo, é aquele momento onde a noite vai se findando e o dia vai iniciando, sendo o dia, o início do dia. Então Jesus já muito cedo saiu para um lugar deserto para orar, buscando o Pai em oração, buscando direcionamento, buscando fortalecimento para o ministério dele que iria iniciar ali. Ele já sabia de toda a dificuldade que ele teria no ministério dele. Ele já sabia tudo que ele iria enfrentar. Ele já sabia as iras que ele iria despertar naqueles que não o aceitariam e que culminariam na cruz. Ele já tinha conhecimento do seu ministério aqui da terra. E como ele já estava ali pronto para iniciar esse evangelho, esse ministério, como nós veremos aqui nessa passagem, ele orava e pedia ao Pai. Mesmo ele sendo filho de Deus, sendo Deus encarnado, como nós sabemos, ele orava, mostrando a servidão, a subserviência, a dependência de Jesus com Deus. E o fortalecimento e a forma de demonstrar essa
dependência era a oração. Então já o início dessa passagem nos mostra Jesus ensinando que devemos sim orar muito, o tempo todo. É a forma de nos conectarmos com Deus, é a forma de Deus nos ouvir, é a forma de buscarmos fortalecimento espiritual, é a forma de buscarmos direção espiritual e direção para o ministério que cada um de nós tem. Então esse início, né, dessa passagem já fortalece muito essa questão da oração. Jesus ele nos ensina isso o tempo todo, irmãos, o poder da oração. E as multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Então essa segunda parte aqui do versículo 42, ela também é importante do ponto de vista, como eu disse, que Jesus já tinha uma fama, né? A palavra fama é uma palavra que caberia aqui, a fama não no sentido, nesse sentido que nós conhecemos hoje, né? Dos famosos, não, mas a fama dos acontecimentos, né? A fama de tudo que ele estava realizando, da forma como ele estava realizando, as pessoas já estavam tomando conhecimento, as pessoas já sabiam que ele estava curando, então elas já estavam ali, as pessoas de Cafarnaum, da região ali próxima, já estavam sabendo que Jesus estava ali realizando milagres, realizando prodígios, então elas estavam indo atrás dele, ele já estava se formando a multidão. E Jesus sai de perto dessa multidão para orar, se isola. E essa multidão que fala que pedia para que ele não os deixasse, talvez aqui não que a multidão fosse toda atrás dele, porque nos sinóticos, né, nos outros evangelhos, principalmente Marcos, que também faz esse relato, fala que quem foi atrás dele foi Simão Pedro. Ele estava na casa de Simão Pedro, eu creio que essa multidão era na porta da casa de Simão, lá todo mundo esperando, Jesus, cadê Jesus? Jesus, por favor, me cura, me cura, me cura. E Jesus vai orar e pedindo a Deus o direcionamento para o ministério dele. E aí vem no versículo 43, a resposta que Jesus dá para os discípulos e que nos ensina muito também. Está lá no versículo 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então Deus já manifestou em Jesus o propósito, o porquê de Jesus, né? O porquê de Deus ter se encarnado em Jesus Cristo, que era para anunciar o evangelho. Então ele não poderia ceder aos apelos daquela multidão, e eram apelos legítimos, eram pessoas que estavam sofrendo, eram pessoas que estavam buscando um alívio, que estavam buscando uma forma de mitigar aquele sofrimento, aquela dor, seja espiritual, seja física, pois era a expulsão de demônios, eram curas físicas. Era legítimo Jesus atender todas aquelas pessoas, mas aqui mostra o foco de Jesus na sua missão. Não, eu não posso ceder à tentação das multidões. Eu preciso anunciar o evangelho também às outras cidades. Existem também outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Essas aqui sim, mas nós precisamos espalhar o evangelho, levar o evangelho ao maior número de pessoas, levar a outros lugares, é o que Jesus está ensinando, está mostrando aqui, mesmo com a legitimidade daquelas pessoas que estavam ali o buscando, ele precisava ir a outros lugares. É a declaração dele, o foco dele. Depois de muito orar, é o entendimento que ele teve, e ele estava ali na região Cafarnaum, na região da Galileia, que era uma região formada de muitas pequenas vilas, pequenas comunidades, eram os excluídos de Israel, né? Jesus não inicia aqui, isso mostra muito claro que ele não inicia o ministério dele em Jerusalém,
buscando holofotes, buscando fama, buscando poder. Aqui que eu faço o paralelo com o início aqui da fala, onde que nós vimos as notícias dessa semana de pastores, né, envolvidos em escândalo, tudo em busca de poder, poder político, poder econômico. Jesus não. Ele queria pregar para o maior número de pessoas e inicia o seu ministério pelos excluídos, pelos pobres, pela região mais pobre, mais afastada de Jerusalém, pelas regiões mais áridas ali de Israel, onde que as pessoas mais sofriam economicamente. É ali que Jesus levava a palavra dele, de arrependimento, de refrigério e da chegada do reino de Deus, que era o anúncio que ele estava fazendo, que as escrituras nele estavam sendo cumpridas, que o reino de Deus havia chegado. E ele provava a chegada do reino de Deus através dos milagres, através dos sinais, através da expulsão de demônios. Né? Então ele estava provando para aquele povo que o reino de Deus havia efetivamente chegado e que as pessoas precisavam se arrepender, que as pessoas precisavam voltar-se para Deus. É o que ele está ensinando aqui. E a passagem finaliza ele dizendo, e pregava nas sinagogas da Judéia. E no Evangelho de Marcos também ele faz um adendo aqui, onde ele falava, ele pregava e expulsava demônios nas sinagogas. E então esse fechamento dessa passagem mostra aquilo que eu falei no início, que é a dedicação de Jesus, a obediência de Jesus em cumprir o que o Pai havia determinado, que era sair e anunciar o reino de Deus. Ele poderia ficar ali naquela multidão e talvez a fama dele se espalharia da mesma forma, mas não, ele tinha que sair e espalhar o evangelho para o maior número de pessoas que ele pudesse. Isso é a obediência, isso é a humildade de Jesus para anunciar o evangelho e cumprir aquilo que Deus determinou a ele. É importante dizer que para ser instalada uma sinagoga ali na Judéia, em Israel, bastavam 10 judeus. 10 judeus poderiam abrir uma sinagoga dentro de casa. Ali onde que era aberto os rolos, né, dos livros, né? Ali você teria Isaías, Jeremias, o Pentateuco, né, onde que eles abriam aqueles rolos e estudavam, escolhiam uma passagem e estudavam aquela passagem. Então bastavam 10 judeus para dar-se início a uma sinagoga. Então se nós estamos falando de várias comunidades, várias vilas pequenas, e que em cada vila dessa bastavam apenas 10 judeus para ter uma sinagoga, isso dá a dimensão do tamanho do trabalho que Jesus tinha naquela época. E ali ele se preparou e foi, cumprindo a vontade de Deus. Expulsava demônios, pregava, ia nas sinagogas, e ele ali desenvolveu o seu ministério, que era um ministério itinerante, um ministério errante, levando a mensagem, levando o evangelho, levando a palavra de arrependimento. Aqui ainda ele nem falava da cruz, ele ainda nem ensinava que Deus nos libertaria, nos livraria de todo o pecado através do sangue dele derramado na cruz. Não, ele ainda estava preparando as pessoas, pregando o arrependimento do pecado, né? Vencendo ali o inimigo, vencendo o demônio. Então é importante essa passagem, diante de tudo que a gente vê hoje acontecendo nas igrejas, acontecendo no povo de Deus, né, muitos ensinamentos preocupados com cerimônias, né? A Flor de Lis chegou ao absurdo de falar que ela não divorciou porque o divórcio iria escandalizar a igreja. Ou seja, ela preferiu organizar a morte do marido do que divorciar para não escandalizar a igreja. Então, as pessoas estão perdendo o temor
a obediência a Deus, sendo vencidos pelo maligno e fazendo aquilo que não é agradável a Deus. Essa é a verdade. E nós precisamos, irmãos, e essa passagem que nos mostra muito isso, que nós precisamos obedecer aos ensinamentos de Deus em Jesus Cristo, através do Evangelho. Não tem outro caminho, meus irmãos, não tem outro caminho. Qualquer caminho diferente disso vai nos levar ao fracasso, pois nós não temos condições por nós mesmos em vencer esse mundo, vencer os desejos da carne. Não, nós não, como ser humano, fala assim, eu, através da minha mente, através do meu poder mental, vou vencer, não vai. É só através de Deus, através de Jesus, através da oração, a oração verdadeira, a oração sincera, a oração perseverante, a oração humilde, que é o que Jesus ensina aqui. E acima de tudo, a obediência, orar e obedecer. Isso aqui nos ensina que Jesus, como muitos dizem, Jesus não era uma pessoa evoluída que veio ensinar o amor, ensinar as parábolas, não. Jesus não veio reformar o judaísmo, não. Jesus é o verdadeiro Deus encarnado. Nos provou isso. E mesmo sendo Deus encarnado, ele obedecia a Deus Pai. Ele obedecia ao nosso Deus, ao Deus único, Criador. Com humildade, obediência, perseverança, dependência. O tempo todo no Evangelho, Jesus mostra a dependência dele de Deus. E demonstra essa dependência através da oração. É o que nós devemos fazer, irmãos. É o que nós devemos fazer. Sabermos que nós dependemos de Deus, nós dependemos de Jesus, do Espírito Santo para nos guiar, para nos livrar das armadilhas que esse mundo coloca, das armadilhas que a carne nos coloca, das armadilhas que o inimigo prepara diariamente para nós. Apenas através de Jesus é que vamos conseguir nos livrar, nos libertar. Ele era o Deus verdadeiro. Ele é o Deus encarnado. Aquele que crê na ressurreição de Jesus dos mortos. Aquele que crê que ele vive em nós, vai ter uma vida de oração e dedicação a Deus. E é isso que ele nos ensina, é isso que essa passagem nos fala, e é essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos neste domingo. Essa é uma passagem, um estímulo poderoso à oração. Um estímulo poderoso para que nós perseveremos em oração. Que mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, ou ao contrário, nas alegrias, na tranquilidade, no remanso, que nós continuemos orando. Jesus nos ensina que Jesus saía cedo, de madrugada, muito cedo para orar. Então nós devemos perseverar na oração, irmãos. Devemos demonstrar a Deus a nossa total dependência dele, para que assim possamos enfrentar esse mundo e para que assim possamos também entender tudo o que acontece aqui no mundo carnal. Um abraço a todos, irmãos. Espero que brevemente possamos estar juntos, comungando e trocando as experiências e o conhecimento da palavra de Deus. Um abraço a todos e até a próxima.